2 ou 916-637-910. Nobre Móvel. Mobiliário com classe. Em breve, nova loja comercial. Entretanto, aproveite. Na compra de um sofá novo, oferecemos a Carpete. Campanha válida até ruptura de stock. Alto Minha FM, manhã de segunda-feira, dia 24 de maio. Estamos com 37 minutos depois do sinal das 8 da manhã e está na altura de conferirmos, hoje um bocadinho mais cedo do que é habitual, as nossas finanças no minuto, rubrica que é uma oferta Census, uma empresa Neiva Jaste Group. Finanças no minuto. Muito bem, como habitualmente então em antena temos o Miguel Domingues, convidado para as finanças no minuto. Miguel, bom dia. Bom dia, Rui. Agora sim, estava sem voz. É a segunda-feira. Esta segunda-feira é sempre um bocadinho complicado. Miguel, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar de recuperação de empresas. Acho que é um momento que, apesar de todos nós termos uma grande esperança de que a economia vai retomar, mas é verdade que a questão da pandemia do Covid-19 causou muita moça em muitas empresas e, portanto, creio que seria oportuno hoje fazermos uma pequena abordagem aos mecanismos de recuperação de empresas que estejam em situação económica difícil. Nomeadamente de insolvências, não é? Sim, há aqui uma pequena diferença entre o que é que recuperação de empresas e o que é que são insolvências. Muito bem. Então, e que tipo de mecanismos é que existem, Miguel? Neste momento, e já para distinguir, pegando nessa situação de insolvência, nós temos aqui que distinguir e convém fazer uma coisa que muitas vezes é confundida cá em Portugal. Uma coisa são as capacidades que a empresa pode ter para sobreviver. Apesar de estar mal financeiramente, ela é viável no futuro através de uma reestruturação da dívida e através até de uma alteração da estratégia da empresa. Outra situação são aquelas empresas que pura e simplesmente estão mal financeiramente, mas a sua viabilidade é muito comprometida no futuro. Aí sim estamos numa situação de insolvência e devemos encarar se calhar o encerramento da empresa e a insolvência da empresa como o meio mais adequado para isso. O que queremos falar aqui hoje é a questão da recuperação das empresas, ou seja, são aquelas que são viáveis economicamente, mas que têm problemas de dívidas acumuladas, neste momento com prazos de vencimento que não lhe é possível cumprir. A quem é que se destinam estes mecanismos de recuperação de empresas, então? Fundamentalmente a empresas. Nós temos aqui, eu gostava só de dar aqui dois detalhes, que é para nós percebermos o que é uma situação de insolvência para que as pessoas, ou uma situação de uma empresa economicamente difícil. Aquilo que define o código, que é o CIR, define qualquer coisa como isto: aquela empresa que não tem capacidade de cumprir os seus compromissos todos atempadamente já está em situação de insolvência. Ou então, genericamente, se o seu passivo for maior que o ativo. Portanto, e eu sei por experiência que existe uma grande porcentagem de empresas em Portugal que estão nesta situação. O que acontece é que eles vão se arrastando, vão ganhando uma lufada de ar, mas não resolvem os problemas de fundo e, portanto, a doença vai alastrando até que chega a um ponto e a doença já chega a uma tal ordem que já não tem qualquer viabilidade. E existe um outro ponto que acho que é importante, é que se a empresa estiver numa destas condições, é dever da gerência apresentar-se à insolvência. E significa que os gerentes que não fizerem isso, e quando digo apresentar-se à insolvência, pode ser apresentar-se a um plano de recuperação. Exatamente. Eu estaríamos a falar isso. Ou seja, é um dever do gerente fazer alguma coisa. Caso contrário, está a ser irresponsável, não é? Está a ser irresponsável, pode ser punido. Esta é uma situação, pode ser punido e no limite de ser punido por esta situação, pode ficar como responsável pelas dívidas da empresa. Isto no limite em termos de desenvolvimento da questão. Isto não adianta estar aqui a dizer o processo, mas no limite é isso. Os mecanismos que existem neste momento, existem 4 mecanismos legais que nos permitem. Existe um específico, que depois iremos desenvolver um bocadinho mais à frente, que é o PEV, que é o Programa Extraordinário de Viabilização de Empresas, que é unicamente para empresas que tiveram problemas a nível de Covid. Ou seja, da pandemia, empresas que foram afetadas pela crise de Covid. E, portanto, isto é transitório, só está em vigor neste momento até 31 de dezembro. Poderá ser prorrogado, mas neste momento só até 31 de dezembro, e é especificamente para este tipo de empresas. Depois temos o tradicionalmente PER, que tanta gente já ouviu falar nos PERs, são planos de recuperação. No fundo é uma revitalização. Existe um extrajudicial de recuperação chamado RER, que é feito na conservatória. Enquanto os 2 primeiros correm nos tribunais, o RER corre na conservatória. Eu diria que este aqui estaria mais adequado para quem tem algumas dívidas à autoridade tributária e
e à Segurança Social, nomeadamente porque aqui no RER o que acontece é que as dívidas os credores não são obrigados a aderir, enquanto nos outros dois judicialmente podem ser obrigados a aderir se houver a maioria dos votos. Aqui não é obrigado a aderir, no entanto a Autoridade Tributária e a Segurança Social são obrigados a aderir. Portanto, aqui eu acho que estaria mais vocacionado para isso. E em última instância temos um plano de insolvência que na prática é quando se calhar algum dos outros não chega a bom porto, há sempre uma última hipótese no plano de insolvência. Muito bem, isto destina-se então a todas as empresas que estão em sérias dificuldades financeiras. Exatamente. É? Empresas ou empresários em nome individuais, aquilo que estamos aqui a falar, não para pessoas singulares. Pessoas singulares, algum dia, mais à frente, nós iremos abordar, porque existem mecanismos próprios para essas entidades. E porque também há pessoas ou famílias em insolvência, não é? Há muitas famílias em insolvência, muitas mesmo, ou em dificuldades que podem evitar a situação da insolvência. E, portanto, há mecanismos que ajudam isso, mas iremos abordar numa outra ocasião. Num outro programa. Em que é que consiste o plano de recuperação, Miguel? Basicamente, o plano de recuperação deve conter duas partes. A primeira, que eu acho que a esmagadora maioria das empresas não contempla, é precisamente provar que a empresa é viável. Okay? A primeira análise, nós temos que fazer o diagnóstico da empresa e perceber se ela é viável ou não é viável e em que termos é viável. A segunda parte é pegar no passivo da empresa e reestruturá-lo. Esse reestruturá-lo pode ser alongar prazos, determinar moratórias, fazer cortes no passivo, perdões de dívida, etc, etc. E portanto isto consiste basicamente no plano de recuperação. Aquilo que eu quero chamar a atenção aqui é que, na minha opinião, o mais fundamental aqui é nós percebermos a viabilidade da empresa e de que forma é que ela pode pagar. Normalmente os planos de recuperação fazem-se ao contrário, que é vamos ver até onde os credores conseguem negociar as dívidas e então vamos fazer um plano para agradar os credores. O que é que acontece na maioria das vezes? Essas empresas não têm capacidade para pagar consoante essa situação porque economicamente não são viáveis nesses termos. É por isso que 85% das empresas que recorrem em planos de recuperação se calhar nunca chegam a bom porto e nunca se viabilizam. E na minha opinião, na minha experiência prática disso, tem a ver com isto. As pessoas não olham em primeiro lugar à doença que têm, entre aspas, que é o problema financeiro que está decorrente disto, e a forma de gerar dinheiro para isso. Uma empresa não pode aceitar, mesmo reestruturando, que vá pagar 5 mil euros por mês de prestações, que até pode ser muito bom para quem tinha 50 mil, por exemplo, mas depois só gera 3 mil euros de receita por mês, ou de lucro por mês. O que é que acontece? Vai chegar a um ponto que vai entrar em ruptura outra vez. E é esta desadequação que eu acho que é a maioria das vezes que acontece em Portugal. E se houver a impossibilidade de recuperação? O que é que devemos fazer? Ou o que há a fazer? O que há a fazer? Há aquilo que já falamos, que foi o dever de se apresentar a insolvência, e eu diria que há certas... a maioria das vezes nós não temos uma cultura em Portugal da questão da insolvência. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma economia sob o ponto de vista de desenvolvimento e recuperação de crise é muito mais rápida que a europeia e propriamente a nossa, tem uma cultura de uma questão de insolvência. A empresa não dá, fechou portas, há o risco que é assumido, há consequências que são assumidas, mas segue a vida em frente, o resto tenta-se outra coisa, ou então muda-se a atividade ou muda-se de ramo. Aqui em Portugal há um estigma muito grande em relação à insolvência. De qualquer das formas, não há outra via, e eu até diria que antes de pensar num plano de recuperação, a análise do diagnóstico do problema da empresa deve ser cuidadosamente analisado e visto, porque em muitas das vezes recorre-se ao plano de recuperação é só para adiar no tempo, é só para enganar-se eles próprios, é só para tirar uma coisa que já não é viável per si. São paliativos e acaba por não trazer qualquer solução. Isto fazer uma analogia médica, muitas vezes vamos à procura de um analgésico quando o problema não é aliviar a dor, mas sim ir procurar qual é a fonte da doença. E combater o dito vírus. Exatamente. Miguel, porque o tempo é de facto escasso, está na altura de revermos aqui. Certo, sim, revermos aqui a situação do PEV. Exatamente, revermos aqui de alguma forma, de forma mais sintética, aquilo que acabamos aqui de falar, acerca deste Finanças no Minuto de hoje. Planos de recuperação então para empresas. Sim, já falamos que havia o PEV, o RER, o PER e o Plano de Insolvência. Eu permiti-me aqui que eu acho que aquilo que está em vigor, porque é transitório neste momento, é o PEV, que é o Plano Extraordinário de Viabilização de Empresas. Basicamente é muito semelhante a um PER, ele corre nos tribunais, tem um administrador judicial provisório nomeado, só que no entanto esta é uma medida que é provisória e que começou em novembro de 2020 e que neste momento está em vigor até 31 de dezembro de 2021.
e destina-se exclusivamente para aquelas atividades que mais sofreram com a pandemia, a restauração, a hotelaria, tudo aquilo que está envolvido nestas, os espetáculos, etc, etc, e que, por ordem de ideia, está mais adaptada a essas empresas que tiveram momentaneamente um problema que pode colocar a viabilidade da empresa, têm aqui uma oportunidade e serão vistas, obviamente, através dos credores de uma forma diferente, porque irão provar que não é porque a empresa teria outros problemas, mas sim porque veio uma pandemia e as agravou. E, portanto, o PEV eu acho que é um assunto que as pessoas devem pensar se sentirem dificuldades, e é uma questão que devem pensar em analisar, e se entenderem que estão nessa situação, e eu tenho a certeza e conhecimento próprio que existem muitas empresas que estão nessa situação, o devem fazer. E portanto há aqui algumas nuances. Por exemplo, não é tão difícil aprovar um PEV que um PER, por exemplo, e portanto eu acho que são situações que as pessoas devem pensar, os nossos empresários que se sentem com algumas dificuldades. Qual é o primeiro passo que estes empresários devem dar? O primeiro passo, obviamente, tudo isto, por exemplo, um PEV, é necessário a intervenção de um advogado, e portanto deve recorrer a um advogado. Agora, há aqui uma outra questão que eu acho que é importantíssimo levar nisso. O advogado, e isto na minha opinião, o advogado tem um conhecimento específico das normas jurídicas associadas ao PEV, e como aqui tem intervenção em tribunal, é obrigado a ter um advogado. Agora, se não tiver um especialista da área económica para analisar a viabilidade, reestruturar o plano, fazer toda esta análise, a projeção, a probabilidade de o plano ser aprovado é muito menor, e além disso, mais grave do que o plano não ser aprovado, porque as pessoas, quando pensam que o plano está aprovado, têm os problemas resolvidos. Não têm os problemas resolvidos. Esse é o primeiro passo de um longo caminho, que é nós garantirmos que a empresa chega a bom porto. E portanto aqui um especialista nesta área, um especialista sério, porque também há aqui gente que não é muito sério, um especialista sério nesta área irá certamente aconselhar da melhor forma e procurar o foco da doença. E é aqui que a Censo também pode ajudar, não é? Obviamente. Miguel, muito obrigado por este Finanças no Minuto. Na edição desta segunda-feira, 24 de maio, temos sempre muitos temas interessantes para conversar aqui, e na próxima semana seguramente voltamos com mais temas de interesse para os empresários e para as famílias. Muito obrigado e até à próxima semana. Muito obrigado nós. Miguel Domingues, CEO da Census, uma empresa na Invageste Group, que oferece então este Finanças no Minuto. Voltamos para a semana com mais temas. Entretanto, se não ouviram toda a conversa, podem voltar a ouvi-la em podcast no site em radioaltominho.sapo.pt. Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa na Invageste Group. Faltam 10 minutos para o sinal das 9 da manhã. Já daqui a pouco vamos às notícias. A informação com o Fernando Serrão já está aí prontinho para trazer todas as notícias desta manhã de segunda-feira. Entretanto, a música Master KG com Jerusalém na companhia de Nono Cibo. Atenção às horas, faltam 10 então para o sinal das 9. Boa segunda-feira e um bom arranque de semana. Jerusalema, ikaya lami.